tarde, no ar o seu Esporte Total e a gente começa o programa de hoje com o número 32. Boa tarde, Milonga. Você te lembra alguma coisa? Lembra, claro que lembra, né? 32 jogos de invencibilidade. O Vasco permanece invicto, líder da Série B. Não é pra qualquer um. Mas o Gigante da Colina perdeu aí o 100% de aproveitamento na segundona, né? Não venceu, mas empatou. O jogo ficou em 1-1, a gente tem aí imagens dos gols, a gente está assistindo aí agora, aí, Milonga. Na casa do adversário, o Oeste saiu na frente, o Vasco saiu na frente, deixou o Oeste empatar, mas 1-1 fora de casa é um bom resultado, né, Milonga? O jogo foi em Barueri, na Arena Barueri, um bom estádio, e o Oeste da cidade de Itápolis. E o Oeste foi surpreendido logo aos 25 segundos. No início, logo, né, Milonga? 25 segundos de bola rolando, houve uma bobeira ali, o Nenê pegou de fora da área e mandou lá na... Sempre ele, né, Milonga? Do 1-0 para o Vasco, mas o Itápolis conseguiu empatar ainda no primeiro... O Itápolis, que eu digo no Oeste, né, da cidade de Itápolis. Aliás, tem uma camisa vermelha e preta, né? Ganhar então do Oeste tem um gostinho a mais. Mas não conseguiu ganhar. Empatou, mas foi um resultado justo, porque as duas equipes, no segundo tempo, inclusive, a equipe do Oeste teve um maior posse de bola, de modo que foi um jogo muito, muito bom, muito equilibrado, melhor do que muitos jogos da Série A. Vamos dar uma olhadinha nos outros resultados da Série B. Ceará venceu o Goiás por 2-1, Bahia e Náutico ficaram no 0-0, Sampaio Correia e Bragantino também no 0-0, CRB venceu Vila Nova por 2-1, Brasil de Pelotas 1, Paysandu 0, Londrina e Paraná, no Estádio do Café o jogo ficou em 1-1, Criciúma 1, Avaí 0, Oeste Vasco, a gente acabou de falar desse jogo, 1-1, Luverdense 3, Atlético Goianiense 2. Aliás, foi por causa dessa derrota que o Vasco permanece lá em cima na tabela, né? Porque se o Atlético Goianiense tivesse vencido, estaria na liderança. É isso aí. E o Tupi de Minas Gerais perdeu para o Joinville por 2-1. Com esses resultados, vamos ver como é que ficou a classificação. O Vasco, líder. Poxa, Gaúcho, deixou o nosso Vasco com letra minúscula. Eu acho que você bullying, hein, Milonga? Deixar no nosso Vasco tão pequenininho na ponta da tabela, seguido ali pelo Atlético Goianiense, que venceu e foi aos 12 pontos. Lá embaixo, o Sampaio Correia com 1 pontinho em 5 jogos. Hoje é quarta-feira, hoje tem rodada. Vamos dar uma olhada no que vai rolar. Internacional e Atlético Paranaense, o jogo acontece no Beira-Rio, hoje às 7h30 da noite. Corinthians encara o Santos, clássico paulista aí, Milonga. Vai ser jogão, hein? Exatamente. Um clássico dos mais tradicionais, né? Reunindo Corinthians e Santos, né? Corinthians e Santos, o jogo vai ser lá no Itaquerão. Né? Não tem favorito. Mesmo sendo no campo do Corinthians, na casa do Corinthians, não tem favoritismo de nenhuma das equipes. Até porque a retrospectiva do Corinthians dentro de casa, se a gente for olhar o Paulistão, não é muito boa aí não, né? Curitiba e Chapecoense se enfrentam no Dorival Brito às 9 da noite. Santa Cruz encara o Sport, Botafogo enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro que vai buscar sua primeira vitória no Brasileirão, né? Mas antes você disse aí de outro clássico também tradicional, que é o Santa Cruz e Sport lá em Recife. Um jogo também, o Santa Cruz quer tentar recuperar a ponta do campeonato, na liderança, né? E tem a sensação do momento que é o grafite, né? Então verdade. É uma atração à parte. Agora, Botafogo e Cruzeiro, esse jogo vai ser em Brasília, não é isso? Vai ser no Mané Garrincha. Vai ser no Mané Garrincha, vai ser em Brasília. Espera-se um bom público, pelo menos um público maior do que o de Volta Redonda. Né? Eu observava, eu tive a curiosidade de observar uma nota que saiu no Globoesporte.com com relação ao campeonato carioca a nível de público, aos times do Rio de Janeiro a nível de público. Mesmo no Campeonato Brasileiro, nos jogos no estado do Rio. Pela 4ª divisão paulista, o Mojimirim, né? Mojimirim não, o 15 de Jaú, pela 4ª divisão, que é a última do Campeonato Paulista de Profissionais, teve um jogo do 15 de Jaú, no domingo passado, lá em Jaú, que teve 3.485 pagantes, enquanto o jogo clássico Fluminense e Botafogo em Volta Redonda não chegou a 3.000.
Eita, e agora continuando falando dos times cariocas, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro e tem novidade no Botafogo. O meia Camilo, ex-chapecoense, chegou ontem a General Severiano, sede do Botafogo, né? E passará por exames e posteriormente vai assinar um contrato aí de 2 anos com o Alvinegro. Camilo é o segundo reforço de impacto para o meio-campo do time, para a sequência nesse campeonato brasileiro. O jogador tem 30 anos, estava no Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e chega aí, ele estava 5 meses sem receber lá, e veio pra cá. Se lá tá sem dinheiro pra pagar, aqui então a coisa tá feia, né? Aonde que ele estava? Na Arábia. Imagina se o Sheik tá sem dinheiro, imagina aqui no Brasil. Imagina faltando dinheiro. Eu acho que é porque você quis o futebol dele, ele não se adaptou, porque é um bom jogador, hein? Bom estranho, jogador, né? cobra a falta muito bem mesmo, sabe onde colocar a bola na cobrança de falta, entendeu? E é um bom reforço, realmente, do Botafogo. O Léo tá feliz da vida com esse reforço aí, viu? Amanhã ele vai contar isso pra gente. Isso. Vamos dar uma olhada nos outros jogos. Parei no Botafogo, então, ó, Atlético Mineiro e Fluminense. O jogo vai acontecer no estádio Independência às 9h45 da noite de hoje. O Fluminense que vem embalado aí da vitória em cima do Botafogo, deve ser um grande jogo, né, Milonga? E o Atlético Mineiro não está, assim, reeditando aquelas campanhas, né? Que vem fazendo nos campeonatos brasileiros, né? O Atlético, inclusive, estava na zona do rebaixamento aí, junto com a América e com o Cruzeiro, parece. Quer dizer, é complicado assim, né? O Atlético estava um pouquinho acima, se não me engano, quer dizer, em 16º ou 15º. É uma campanha muito ruim do Atlético. Pode ser que agora, né, que vá o novo treinador, que vá ajeitando lá o time para botar aos moldes dele, porque, sinceramente, está deixando a desejar. Mas o jogo vai ser lá no estádio Independência e eu não tenho, por favor, o Fluminense pode estar embalado, mas o Atlético tem um mando de campo, eu acho que o Atlético, mesmo assim, é favorito. O Fluminense quer ganhar para se aproximar ali dos líderes, né? Mas não vai contar com o volante Pierre, que sofre com dores na coxa esquerda. Assim, o jovem Douglas, que entrou muito bem, aliás, no time no decorrer desse jogo contra o Botafogo, que a gente estava falando, ele então assume a condição de titular. O lateral esquerdo, Giovani, permanece entre os 11 por conta da ausência do Wellington Silva, novamente vetado aí devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Mas o Flamengo também vai jogar. Vamos dar uma olhada nos outros jogos. Figueirense encara o São Paulo do Fabinho. O jogo não vai ser muito difícil para você não, hein, Fabinho? Moleza essa, hein? América Mineiro e Ponte Preta, esse jogo já acontece amanhã. O Flamengo também joga amanhã no Raulino de Oliveira contra o Vitória às 9 da noite. O gramado do Raulino ali sendo bastante usado, né, Milonga? Eu não sei como é que se vai ou não aguentar, né, o gramado lá do Raulino de Oliveira, porque a maioria dos jogos dos times do Rio, como mando de campo, a maioria vem sendo, né, disputado lá em Volta Redonda. Quer dizer, o gramado não é lá essas coisas e daqui a pouco a gente vai estar vendo o gramado sacrificado em várias partes. Quem está animado para esse jogo é o técnico Zé Roberto, né, com a saída do Muricy, ele assumiu aí, saiu outro interino, entrou interino, agora ele assumindo. É uma oportunidade, joga que pede no seu estado, né, mas possivelmente eu acho que o Flamengo tem sim favoritismo, pode crescer um pouco no campeonato. Acredito também na vitória do Flamengo. E o último jogo também amanhã, às 9 da noite, Palmeiras e Grêmio. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, você não sai daí.